Era uma noite de outono de 1927, quando o lendário trem da noite partia da estação de Nice, rumo a Paris. As carruagens em azul e ouro reluziam sob as luzes da plataforma, enquanto a multidão se despedia de amigos e familiares. O som da orquestra de jazz que tocava no vagão-restaurante misturava-se ao barulho das rodas do trem e ao perfume de lavanda que enchia o ar. O interior do trem era um verdadeiro palácio sobre rodas, com painéis de madeira entalhada, lustres de cristal e assentos forrados com o mais fino veludo. Rafael Moreno, um jovem empresário de 30 anos, estava sentado em sua cabine, perdido em pensamentos. A carta em seu bolso pesava como chumbo, lembrando-o do noivado arranjado com a filha de um rico empresário parisiense. De repente, o trem deu um solavanco e uma jovem mulher, com um vestido simples mas elegante, entrou na cabine de Rafael. Ela estava procurando por sua mala, que havia sido colocada no trem por engano. "Desculpe, senhor", disse ela com um sorriso tímido. "Eu acho que esta é minha mala." Rafael levantou-se para ajudá-la, e quando seus olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. Foi como se o tempo tivesse parado, e eles estivessem sozinhos no mundo. "Posso ajudá-la, mademoiselle?" perguntou Rafael com uma voz suave. A jovem mulher, cujo nome era Camille, era uma costureira que viajava para Paris em busca de um novo emprego. Ela era inteligente, talentosa e tinha um sorriso que iluminava o mundo. E assim, o destino de Rafael e Camille começou a se desenrolar em um trem que corria pela noite, rumo a um futuro incerto. Enquanto o trem continuava sua jornada, Rafael e Camille começaram a conversar. Eles descobriram que tinham muito em comum, desde o amor pela música até a paixão pela arte. A noite passou rapidamente e logo o trem estava se aproximando de Lyon. "Você precisa descer aqui, mademoiselle?" perguntou Rafael enquanto o trem parava na estação. Camille negou com a cabeça. "Não, senhor. Eu estou indo para Paris." Rafael sorriu. "Então, vamos continuar a viagem juntos." E assim, eles se sentaram no vagão-restaurante, onde a orquestra de jazz tocava uma melodia suave. Eles dançaram, riram e conversaram, até que o trem começou a se aproximar de Paris. "Camille", disse Rafael enquanto o trem parava na estação de Lyon. "Eu não quero que esta noite acabe. Posso vê-la novamente em Paris?" Camille olhou para ele, surpresa. Eu não sei, senhor." Rafael sorriu. "Por favor, me chame de Rafael, e eu prometo que não vou desapontá-la." Camille sorriu e Rafael sentiu seu coração saltar. "Então sim, Rafael. Eu gostaria de vê-lo novamente." E com isso, o trem parou e Camille desceu na plataforma, deixando Rafael sozinho, mas com um sorriso no rosto. "Eu vou encontrá-la, Camille", disse Rafael para si mesmo. "E vou fazer com que ela seja minha." Rafael desceu do trem e foi direto para o seu carro, que o aguardava na saída da estação. Ele estava determinado a encontrar Camille novamente. "Leve-me ao ateliê de costura de Madame Dupont", disse ao motorista. O carro parou em frente a um pequeno ateliê no coração de Paris. Rafael entrou e foi recebido por uma mulher elegante que se apresentou como Madame Dupont. "Posso ajudá-lo, monsieur?" perguntou ela. "Estou procurando por uma jovem mulher", respondeu Rafael. "Ela se chama Camille. Ela é costureira aqui?" Madame Dupont sorriu. "Ah, sim. Camille é uma de nossas melhores costureiras. Mas ela não está aqui agora. Ela foi para casa. Está doente." Rafael agradeceu a Madame Dupont e saiu do ateliê. Ele estava determinado a encontrar Camille, mesmo que isso significasse ir até sua casa. "Leve-me ao endereço de Camille", disse ao motorista. O carro parou em frente a um pequeno apartamento no bairro de Montmartre. Rafael subiu as escadas e bateu na porta. "Quem é?" perguntou uma voz suave. "É Rafael", respondeu ele. "Posso entrar?" A porta se abriu e Camille estava lá, com um sorriso tímido no rosto. "Rafael", disse ela. "O que você está fazendo aqui?" Rafael entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. "Eu não podia esperar para vê-la novamente", disse ele, olhando para ela com intensidade. Camille corou e Rafael sentiu seu coração saltar. Ele sabia que estava apaixonado por ela. Rafael e Camille se sentaram no sofá, e ele começou a contar sobre sua vida, sobre sua família e sobre o noivado arranjado. Camille ouviu atentamente com um olhar compreensivo. "Eu entendo", disse ela. "Você está preso em uma situação que não pode controlar." Rafael suspirou. "Sim, é isso. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero ser livre para escolher meu próprio caminho." Camille sorriu. "Você é um homem corajoso, Rafael. Você pode fazer o que quiser." Rafael olhou para ela e viu a admiração em seus olhos. Ele sentiu uma onda de emoção e sabia que estava apaixonado por ela. "Camille",
disse ele tomando sua mão. Eu quero estar com você. Eu quero que você seja minha. Camille olhou para ele, surpresa, e por um momento, Rafael pensou que havia cometido um erro. Mas então ela sorriu e se inclinou para ele. Eu também quero, sussurrou ela. Seus lábios se encontraram e o mundo ao redor deles desapareceu. Eles se beijaram, com uma paixão que nenhum deles havia sentido antes. Mas, de repente, a porta se abriu e uma mulher entrou no apartamento. Camille, disse ela surpresa. Quem é esse? Camille se afastou de Rafael e olhou para a mulher com um olhar de culpa. Mãe, disse ela. Eu posso explicar. A mulher olhou para Rafael e seu olhar se estreitou. Você é o filho do homem que está tentando comprar nossa loja, disse ela. Não é? Rafael sentiu um golpe no estômago. Ele não havia contado a Camille sobre sua família. A mãe de Camille olhou para Rafael com desconfiança e Camille se levantou para explicar a situação. Mãe, não é o que você está pensando, disse ela tentando acalmá-la. Mas a mãe de Camille não estava convencida. Você não pode se envolver com ele, Camille, disse ela com uma voz firme. Ele é um moreno e eles são nossos inimigos. Rafael se levantou sentindo-se desconfortável. Eu não quero causar problemas, disse ele. Eu vou embora. Camille o seguiu até a porta e o segurou pelo braço. Não vá, Rafael, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu preciso de você. Rafael olhou para ela e viu a dor em seus olhos. Eu não vou a lugar nenhum, disse ele abraçando-a. Eu vou ficar com você, não importa o que aconteça. A mãe de Camille os olhou com um olhar de raiva e decepção. Você vai arrepender-se disso, Camille, disse ela antes de sair do apartamento. Camille se virou para Rafael com lágrimas nos olhos. Eu estou com medo, Rafael, disse ela. Minha mãe nunca vai aceitar você. Rafael a abraçou e a beijou suavemente. Não importa, disse ele. Eu vou estar aqui para você, sempre. E assim eles se abraçaram e o mundo ao redor deles desapareceu. Mas, enquanto eles se abraçavam, a mãe de Camille estava fazendo um telefonema, com um olhar de vingança nos olhos. Eu vou destruir você, Rafael Moreno, disse ela com uma voz fria. E você, Camille, vai pagar por isso. A mãe de Camille saiu do apartamento deixando os dois jovens sozinhos. Rafael tentou acalmá-la, mas Camille estava muito abalada. O que vamos fazer, Rafael? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Rafael a abraçou, tentando pensar em uma solução. Eu não sei, disse ele. Mas eu vou encontrar uma maneira de resolver isso. Eu prometo. Camille se afastou dele e olhou para ele com um olhar sério. Você não entende, Rafael, disse ela. Minha mãe é uma mulher poderosa. Ela vai fazer tudo o que for necessário para nos separar. Rafael a olhou, sentindo uma onda de determinação. Eu não vou deixar que ela faça isso, disse ele. Eu vou lutar por você, Camille. Camille sorriu e se inclinou para ele. Eu te amo, Rafael, disse ela antes de beijá-lo. Enquanto eles se beijavam, a porta do apartamento se abriu novamente e um homem entrou. Ele era alto e forte, com um olhar frio nos olhos. Camille, disse ele, eu estou aqui para levar você para casa. Camille se afastou de Rafael e olhou para o homem com medo. Quem é você? Perguntou ela. O homem sorriu e mostrou um cartão de identidade. Eu sou o detetive Dupont, disse ele. E eu estou aqui para levar você para casa, por ordem de sua mãe. Rafael se levantou, pronto para defender Camille. Você não vai levar ela a lugar nenhum, disse ele com uma voz firme. O detetive sorriu e mostrou um papel. Eu tenho um mandato, disse ele. E eu vou levar ela para casa, com ou sem sua permissão. Camille se afastou de Rafael com um olhar de pânico nos olhos. Não, por favor, disse ela ao detetive. Eu não quero ir. O detetive Dupont se aproximou dela com um olhar frio. É melhor você vir comigo, mademoiselle, disse ele. Sua mãe está muito preocupada com você. Rafael se colocou entre Camille e o detetive, com um olhar de desafio. Você não vai levar ela a lugar nenhum, disse ele com uma voz firme. O detetive Dupont sorriu e mostrou um par de algemas. Eu não quero fazer isso, monsieur, disse ele. Mas eu vou fazer o que for necessário. Camille se agarrou a Rafael com um olhar de desespero. Rafael, não deixe que ele me leve, disse ela com lágrimas nos olhos. Rafael a abraçou e olhou para o detetive com um olhar de raiva. Você não vai levar ela, disse ele. Eu vou lutar por ela. O detetive Dupont suspirou e guardou as algemas. Tudo bem, disse ele.
Eu vou esperar aqui enquanto você se despedaça. Rafael olhou para Camille e viu a dor em seus olhos. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso, disse ele. Eu prometo. Camille assentiu e se afastou dele. Eu vou com ele, disse ela. Mas eu vou voltar para você, Rafael. Rafael a beijou e a abraçou. Eu vou estar aqui esperando por você, disse ele. E com isso Camille se afastou dele e seguiu o detetive Dupont para fora do apartamento. Rafael ficou sozinho, com um olhar de determinação nos olhos. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso, disse ele para si mesmo. Eu vou trazer Camille de volta. Rafael ficou sozinho no apartamento, com um olhar de determinação nos olhos. Ele sabia que precisava agir rápido para salvar Camille. Ele começou a procurar por pistas, qualquer coisa que o levasse a Camille. Ele encontrou um pedaço de papel com um endereço anotado e um nome: Madame Lafleur. Rafael sabia que precisava ir até lá e descobrir o que estava acontecendo com Camille. Ele saiu do apartamento e foi até o endereço anotado no papel. Era uma loja de flores, no coração de Paris. Rafael entrou na loja e foi recebido por uma mulher elegante com um sorriso nos lábios. Posso ajudá-lo, monsieur? Perguntou ela. Rafael se aproximou dela e mostrou o papel com o endereço. Estou procurando por Madame Lafleur, disse ele. A mulher sorriu e se apresentou como Madame Lafleur. Eu sou ela, disse ela. O que posso fazer por você, monsieur? Rafael olhou para ela com um olhar sério. Eu estou procurando por Camille, disse ele. Eu sei que ela está em perigo e eu preciso encontrá-la. Madame Lafleur o olhou com um olhar de surpresa. Camille? Repetiu ela. Ah, sim. Camille. Ela se aproximou de Rafael e baixou a voz. Eu posso ajudá-lo, monsieur, disse ela. Mas você precisa saber que Camille está em grande perigo. Rafael sentiu um arrepio na espinha. O que você quer dizer? Perguntou ele. Madame Lafleur olhou para ele com um olhar sério. A mãe de Camille é uma mulher perigosa, disse ela. Ela vai fazer tudo o que for necessário para manter Camille longe de você. Rafael sentiu uma onda de raiva. Eu vou lutar por ela, disse ele. Eu vou fazer o que for necessário para salvá-la. Madame Lafleur sorriu e assentiu. Eu acredito em você, monsieur, disse ela. E eu vou ajudá-lo. Madame Lafleur levou Rafael para um quarto nos fundos da loja de flores. Lá havia uma mesa com um mapa de Paris e vários objetos estranhos. O que é isso? Perguntou Rafael, curioso. É um plano para resgatar Camille, respondeu Madame Lafleur. A mãe de Camille a levou para um local secreto, mas eu tenho uma ideia de onde pode ser. Rafael se aproximou da mesa, ansioso para saber mais. Onde é? Perguntou ele. Madame Lafleur apontou para um local no mapa. É um castelo nos arredores de Paris, disse ela. É lá que a mãe de Camille a está mantendo prisioneira. Rafael sentiu uma onda de determinação. Eu vou resgatá-la, disse ele. Agora mesmo. Madame Lafleur sorriu e entregou a ele um pequeno objeto. Aqui, disse ela. Leve isso com você. É um presente de uma amiga. Rafael pegou o objeto e viu que era um pequeno anel de prata. O que é isso? Perguntou ele. É um anel de proteção, respondeu Madame Lafleur. Ele vai ajudá-lo a se manter seguro. Rafael agradeceu a Madame Lafleur e se preparou para partir. Eu vou trazer Camille de volta, disse ele. Madame Lafleur sorriu e o abraçou. Boa sorte, Rafael, disse ela. Eu estarei aqui torcendo por você. Rafael saiu da loja de flores e se dirigiu para o castelo. Ele estava determinado a resgatar Camille e nada o impediria. Ele caminhou pela noite com o anel de prata no bolso e a determinação no coração. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele. Ele se virou e viu uma figura sombria se aproximando. Quem é você? Perguntou Rafael com a mão no bolso segurando o anel de prata. A figura sombria se aproximou e Rafael viu que era um homem alto e forte, com um olhar frio nos olhos. Eu sou o homem que vai impedir você de resgatar Camille, disse ele com uma voz ameaçadora. O homem sombrio se aproximou de Rafael com um olhar frio nos olhos. Você não vai resgatar Camille, disse ele. Ela é minha. Rafael se colocou em posição de defesa, com o anel de prata apertado na mão. Você está enganado, disse ele. Camille é minha e eu vou resgatá-la. O homem sombrio riu e mostrou um par de mãos grandes e fortes. Eu não acho que você seja capaz, disse ele. Você é apenas um homem, e eu sou.
Ele fez uma pausa e um raio de luar iluminou seu rosto. O irmão de Camille, completou ele. Rafael ficou surpreso e o homem sombrio aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Rafael tentou se defender, mas o homem sombrio era muito forte. Ele o jogou no chão e se sentou em cima dele. Você não vai levar Camille para longe de mim, disse ele com um olhar de ódio. Rafael lutou para se soltar, mas o homem sombrio era muito poderoso. De repente ele ouviu um barulho e o homem sombrio se virou para olhar. Era Madame Lafleur, com um olhar de raiva nos olhos. Você não vai machucar ninguém, Alexandre, disse ela com uma voz firme. O homem sombrio, Alexandre, se levantou e olhou para Madame Lafleur com ódio. Você não tem nada a ver com isso, disse ele. Madame Lafleur sorriu e mostrou um pequeno objeto na mão. Eu tenho tudo a ver com isso, disse ela. E eu vou fazer o que for necessário para proteger Camille. Alexandre rosnou e se lançou em direção a Madame Lafleur. Rafael aproveitou a distração para se levantar e atacar Alexandre por trás. A luta foi intensa, mas no final, Rafael e Madame Lafleur conseguiram dominar Alexandre. Você não vai mais machucar ninguém, disse Rafael com um olhar de triunfo. Madame Lafleur sorriu e olhou para Alexandre com um olhar de desaprovação. Você deveria ter pensado nisso antes de tentar machucar os outros, Alexandre, disse ela. E com isso, Alexandre foi levado embora e Rafael e Madame Lafleur se prepararam para resgatar Camille. Rafael e Madame Lafleur se dirigiram para o castelo, determinados a resgatar Camille. Eles chegaram ao local e, após uma breve luta com os guardas, conseguiram entrar. Eles se encontraram em um grande salão, onde a mãe de Camille estava sentada em um trono, com um olhar de ódio nos olhos. Você não vai levar Camille, disse ela com uma voz fria. Rafael se aproximou dela com um olhar de determinação. Eu vou levar Camille, disse ele. E você não vai fazer nada para me impedir. A mãe de Camille riu e fez um sinal para os guardas. Levem-no, disse ela. Os guardas se aproximaram de Rafael, mas Madame Lafleur os deteve com um gesto. Não, disse ela. Eu não acho que isso seja necessário. A mãe de Camille olhou para Madame Lafleur com surpresa. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. Madame Lafleur sorriu e se aproximou da mãe de Camille. Eu estou aqui para garantir que você não faça mais mal a ninguém, disse ela. E com isso, Madame Lafleur revelou um segredo que mudou tudo. Você não é a verdadeira mãe de Camille, disse ela. Você a sequestrou quando ela era criança e a criou como sua própria filha. A mãe de Camille, ou melhor, a sequestradora, ficou pálida de medo. Como você sabe disso? Perguntou ela. Madame Lafleur sorriu e se virou para Rafael. Eu acho que é hora de contar a verdade, disse ela. E com isso, a verdadeira história de Camille começou a ser revelada. Madame Lafleur começou a contar a história de Camille, e Rafael ouviu com atenção. Camille é a filha de um casal de aristocratas, que foram assassinados quando ela era criança, disse Madame Lafleur. A mãe de Camille, a verdadeira mãe, era uma mulher muito rica e poderosa, e havia muitos que queriam sua fortuna. A sequestradora, que ainda estava sentada no trono, começou a tremer de medo. Eu não sabia, disse ela. Eu juro que não sabia. Madame Lafleur a ignorou e continuou a história. A verdadeira mãe de Camille havia feito um acordo comigo, disse ela. Ela me pediu para cuidar de Camille e para garantir que ela estivesse segura. Mas antes que eu pudesse fazer algo, a sequestradora a havia levado e a criado como sua própria filha. Rafael estava chocado. Por quê? Perguntou ele. Por que ela fez isso? Madame Lafleur olhou para a sequestradora com desdém. Por dinheiro, disse ela. Ela queria a fortuna da família de Camille para si mesma. De repente, a porta do salão se abriu e Camille entrou com um olhar de confusão nos olhos. O que está acontecendo? Perguntou ela. Rafael se aproximou dela e a abraçou. Camille, disse ele. Eu estou aqui para te levar para casa. Camille olhou para ele e depois para a sequestradora. Mas, disse ela, ela é minha mãe. Madame Lafleur se aproximou dela e a olhou nos olhos. Não, Camille, disse ela. Ela não é sua mãe. Sua verdadeira mãe era uma mulher boa e gentil, que te amava muito. Camille começou a chorar e Rafael a abraçou. Está tudo bem, disse ele. Eu estou aqui agora e eu vou cuidar de você. Camille se afastou de Rafael e olhou para Madame Lafleur com um olhar de curiosidade. Quem é você? Perguntou ela. E como você sabe tudo isso? Madame Lafleur sorriu e se aproximou de Camille. Eu sou uma velha amiga da sua mãe, disse ela.
E eu estou aqui para te ajudar a descobrir a verdade. Camille olhou para a sequestradora que estava sentada no trono, com um olhar de derrota nos olhos. É verdade? Perguntou ela. Tudo o que ela disse é verdade? A sequestradora assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, disse ela. Eu sinto muito, Camille. Eu estava errada em te sequestrar, e eu paguei o preço por isso. Camille se virou para Rafael e o olhou nos olhos. O que acontece agora? Perguntou ela. Rafael sorriu e a abraçou. Agora, disse ele, nós vamos começar uma nova vida, juntos. E com isso Camille e Rafael se beijaram, enquanto Madame Lafleur sorria, satisfeita. A sequestradora, por outro lado, foi levada embora para enfrentar a justiça por seus crimes. E assim, Camille e Rafael começaram sua jornada juntos, livres para viver sua vida como queriam.